Olá, eu sou o Felipe e este é o primeiro episódio especial do nosso podcast. Esses episódios especiais serão episódios de entrevistas com pessoas que foram beneficiadas de alguma forma pelas obras de autores que já faleceram, mas cujas ideias falam até os dias de hoje. Então, seja muito bem-vindo ao Eles Ainda Falam com Johanna Oliveira. Ela que foi nossa professora de panorama do Antigo Testamento, de hebraico e de comunicação transcultural ali no Instituto Missionário Palavra da Vida Norte, lá no Pará, no norte do Brasil. Mas eu vou deixar que ela se apresente um pouquinho melhor. Então fala aí, Johanna, conta um pouquinho quem é você, com que você trabalha. Bom, eu sou esposa de Richard de Oliveira, mãe de Ruth, de 19 anos, e de Natan, de 17 anos. E sou missionária da Palavra da Vida, né? E nós estamos trabalhando no Instituto Bíblico Palavra da Vida na Hungria, um país do centro da Europa, e é onde a Palavra da Vida tem seu principal ponto de missão aqui na Europa. E aí a gente tem trabalhado com jovens e adolescentes no final da adolescência, 18 anos para cima, que estão interessados em conhecer mais a Deus, em serem discipulados mais intencionalmente. E eles vêm aqui e passam 1 ou 2 anos no Instituto Bíblico, na propriedade da Palavra da Vida, para ter esse discipulado mais intencional e mais intencionalidade em aprender a respeito da Bíblia, com aulas e discipulado e trabalhos e outras coisas que são feitas aqui. Basicamente o mesmo estilo de trabalho que a gente já fazia no norte, onde a gente conheceu o Felipe e a Sabrina. Legal, muito bom. Para quem ainda não sabe, talvez está ouvindo esse nosso podcast pela primeira vez, uma das principais razões da gente ter iniciado esse projeto em podcast é o medo que muita gente tem de livros clássicos, principalmente livros clássicos na teologia, livros clássicos cristãos, né? De muita gente assim olha para livros muito conhecidos, muito comentados e se acham indignas, né, de abrir aquelas páginas e acham até que nem vão dar conta de entender, como se fosse um outro idioma. Eu queria te perguntar isso, né? Esse medo de clássicos é justificável? Faz sentido as pessoas terem esse temor ou esse receio de ler livros clássicos? Então, eu creio que sim e não, né? Sim, porque a gente brasileiro está muito pouco acostumado com leitura, e especialmente leitura num nível mais elevado, vamos dizer assim. A gente é um leitor que geralmente lê coisas bem mais simples quando lê. Então, por não estar acostumado e às vezes por até faltar vocabulário e até ter uma linguagem mais antiquada, livros clássicos, né? Eu estou até pensando em termos de literatura brasileira mesmo. Por exemplo, o Senhora, lá de Machado de Assis, né? Que é um livro clássico. Então, esses livros são livros mais difíceis de ler porque tem um português mais antigo, tem um vocabulário menos comum nos nossos dias. Então, nesse sentido, eu acho que é justificável, porque a gente não está lidando com isso. O brasileiro lê pouco. Mas, por outro lado, eu acho que não justifica se você nunca nem tenta, né? Porque é a nossa língua, tá em português. Muitos clássicos cristãos estão em português. E isso é um grande privilégio, uma grande bênção, que, por exemplo, aqui, onde eu estou na Hungria, não tem essa possibilidade para o húngaro. O Richard está me corrigindo aqui, Senhora José de Alencar, e de fato eu tinha em mente, mas eu acabei dizendo não, vamos Machado de Assis, melhor corrigir agora. Então, Machado de Assis é Dom Casmurro, né, e outros. Bom, mas
em resumo, é que eu creio que não deveria ser justificado a gente ter medo antes de a gente tentar. E que é possível você começar, pelo menos, e começar insistentemente. Para mim, vamos comparar assim com aprender a comer. Um bebê começa a comer leite. E se você não oferece coisas sólidas, ele só vai querer leite. É claro que ele vai preferir leite, porque dente demora a crescer, demora a encher a boca para poder comer. Mas a própria mastigação vai fazer acostumar a comer coisas sólidas e fazer nascer os outros dentes. Então, é uma coisa que se você não começa, você não vai continuar e você não vai ter a chance nem a oportunidade de ser exposto ao que os clássicos podem oferecer, né? Legal. Perfeito. E pegando uma ponte com essa sua última frase, o que os clássicos podem oferecer? Qual seria o benefício de ler clássicos? Por que ler clássicos? Então, eu coloquei aqui, né? Eu estava pensando sobre isso, você tinha me feito a pergunta, e eu acho que, assim, os clássicos, pelo nome, na minha percepção, foram escritos em uma outra época, não são coisas recentes. E justamente porque foram escritos em uma outra época, eles trazem uma perspectiva em termos temporal diferenciada em suas aplicações, em coisas que a gente nem pensa hoje em dia, mas às vezes está relacionada também com o nosso tempo. E muitos dos clássicos também se tornaram clássicos por falarem verdades que são além do tempo e às vezes além da cultura. Ou seja, as verdades que estão ali para serem aproveitadas e aprendidas, independente de que época se está vivendo, independente de que lugar do mundo se está vivendo. Então isso é o que torna um clássico clássico, porque ele extrapola uma realidade muito limitada. Então ele dá para a gente uma percepção bem maior da realidade, por causa de estar propondo verdades imutáveis, vamos dizer assim, né? Lembrando que, nesse sentido, eu não estou dizendo que os clássicos são como a Bíblia, mas eles trazem verdades e muitas vezes, especialmente os cristãos, os clássicos cristãos, eles trazem verdades baseadas na Bíblia. Então, por isso também o valor deles, né? E por isso também a gente pode aproveitar muito de muita coisa quando a gente se dispõe a começar esse movimento de ir até os clássicos e descobrir o que eles têm para oferecer, entendeu? Excelente. Conta um pouquinho pra gente a sua história pessoal em relação aos clássicos. Você teve alguma dificuldade? Teve algum que marcou muito para você? Como foi? Então, a minha história com leitura é interessante, porque assim, quando eu comecei a ler, eu não vivia numa realidade exposta a muitos livros, e nem cristã a minha família era, mas havia uma sede de leitura muito grande na minha mãe, e ela lia muitas coisas, não necessariamente livros clássicos, mas ela lia muita coisa, se expunha muito à leitura para aprendizado, né? Ela tinha cultivado isso, tinha sido cultivado nela isso. E aí eu ver minha mãe me ajudou a ficar curiosa por leitura. E aí, mas mesmo assim, né? Como bom brasileiro, eu tinha preguiça, eu me sentia desanimada de pensar em ler muita coisa. Então, o que é que eu lia? Eu lia gibi, que não tem nada a ver com clássico. Mas aquilo começou a dar a possibilidade de ler mais, né? Porque leitura, eu creio, é isso. Você começa a ler, quanto mais você lê, mais vontade você tem de ler. Então, a minha mãe incentivou isso. E aí, quando eu estava na escola, já com 14 anos de idade, era uma escola cristã, eu comecei a ser exposta a livros cristãos. E aí, quando eu tinha 14 anos, eu fui desafiada por acho que 2 rapazes da minha igreja a ler
O Deus que Intervém, de Francis Schaeffer. Uau, Francis Schaeffer é importante. Nossa, e pesado o livro no português, né? Porque a tradução do livro foi feita ainda, acho que na década de 80, se eu não me engano. E aí o português ainda era um português bem mais no meio evangélico, então, que era um português bem mais denso, né? E muitas palavras que eu não conhecia. Então foi um livro difícil de digerir, mas eu quis ir até o fim. E gostei e fui até o fim. E depois eu digo assim, qual é o próximo livro dele? E aí já me indicaram A Morte da Razão, que eu não sei nem se está editado com esse nome agora em português. Mas, e aí eu comecei de novo, aí parei no meio, porque eu achei muito difícil e tal. Mas depois eu digo assim, não vou deixar pelo meio, vamos continuar. Mas foi esse processo que eu sugeri, né, antes, me expor e não desistir de tentar, e tentando até aprender a comer carne. Então... E você teve algum tipo de mentoria nesse processo? Alguém que te apontava quais seriam os melhores livros a ler em seguida? Ou alguém que te ajudava a responder perguntas, questionamentos durante o processo de leitura? Então, de uma forma, se eu posso dizer que houve uma mentoria, foi meio informal. Os rapazes que me estimularam a ler o Deus que Intervém, eles estavam promovendo coisas entre os adolescentes para a gente debater sobre assuntos que, por exemplo, o livro Deus que Intervém tratava, né? E aí isso promoveu uma certa mentoria, mas não progrediu tanto. E em outro aspecto, a minha mãe e meu pai foram também mentores, porque eles sempre estavam conversando informalmente sobre o que é que eu estava lendo. Então, promovia perguntas, essas coisas. Mas, quando eu cheguei ao seminário, e ali eu tive um pouco mais dessa intencionalidade por parte dos professores, mesmo que eu não percebesse isso, né? Eles foram dando as carnes diferenciadas de livros para a gente. Então a gente foi progredindo em ler alguns clássicos. E na época tem livros, literaturas que a gente leu que a gente nem sabia que iam ser clássicos, né? Que eram, por exemplo, o livro A Cruz de Cristo, de John Stott. Era um livro, de certa forma, recente no português, e a gente teve contato com esse livro, né? E eu gosto demais de ler, e hoje em dia eu li já vários clássicos, mas eu não quero ir adiante de perguntas que você ainda tenha para mim, então fique à vontade. Vários dos livros que você mencionou têm de alguma forma a ver com apologética, né? Também o grupo dos rapazes que você mencionou antes tem a ver com esse tema, né? Queria só que você antes definisse pra gente o que é apologética. Talvez quem está ouvindo a gente nem sabe o que seja isso. E qual o papel dos livros na apologética? É realmente necessário ler tanto para praticar uma boa apologética? Ou não é tão necessário assim? Então, apologética é uma palavra que talvez seja mal entendida hoje em dia, mas é tirada na minha mente da ideia de Pedro, né? Acho que, se eu não me engano, é 1 Pedro, quando ele diz que a gente tem que aprender a dar a razão da nossa fé, e de uma forma muito cordial. E a ideia é essa, de você tornar público e agradavelmente público, né? Atraentemente público, como isso é relevante para a vida. Então eu estou definindo bem aleatoriamente, eu não estou dando uma definição formal que você vai achar em livros, tá? Eu estou tentando trazer a coisa mais digerida para nós, e é nesse sentido que eu tenho colocado a apologética. A apologética é aprender a entender as verdades de Deus e as implicações dela para a nossa vida, e fazer ela ser vivida na nossa vida de forma que atraia os outros a questionar: puxa, o
que é que tem por trás dessa vida, né? E você ter como responder a essas perguntas de uma forma boa, de uma forma cordial, amistosa. Então, a apologética ao longo dos anos tomou rumos e percepções muito diferentes, em épocas diferentes, e até em alguns lugares a ideia de ser tipo uma guerra, né, para poder estabelecer a verdade cristã. E na minha percepção não é essa guerra que eu estou falando. Não estou dizendo sobre imposição da verdade. Eu estou falando a respeito de a gente como cristãos saber conhecer a verdade e aprender a usar a verdade da forma que seja atraente, de uma forma que seja para glorificar a Jesus. E o que é que eu quero dizer glorificar? É fazer Jesus conhecido entre outros, né? Entre outras pessoas. Então essa é basicamente a ideia de apologética. Acho que você perguntou uma outra coisa, mas eu não estou respondendo. Qual seria a ideia da leitura na apologética? Né? É importante ler para praticar a apologética? Então, eu quero deixar muito claro que a coisa mais importante para se ler no mundo e o livro mais clássico de todos é a Bíblia. Então, se você quer ser um bom apologeta, é impossível, né, você desenvolver uma forma boa de defender as verdades cristãs se você não está embasado em conhecer as verdades cristãs. Então, o livro seria um intermediário para isso, não é o recurso último e único para isso. Você tem que conhecer a própria palavra de Deus, tem que se familiarizar com isso, tem que comer, devorar a palavra de Deus. Então, a gente não pode inverter as prioridades. Mas, para dizer que é extremamente importante ler, porque esses autores que têm escrito clássicos, especialmente nessa área apologética, são gente que está lidando com isso, que pode ajudar a gente a perceber coisas de uma forma muito interessante, importante, que a gente não seria capaz de perceber por nós mesmos, ou levaria muito mais tempo para perceber tudo que é possível perceber quando tem outra pessoa apontando para a gente também, né? Então, isso é o que eu penso a respeito de a necessidade de leitura nessa área, e é extremamente importante. Na verdade, eu creio que toda a nossa vida deveria girar em torno disso, e conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Então, eu vejo fazê-lo conhecido com essa realidade de apologética, e conhecer a Deus com essa realidade de eu tenho que estar familiarizado com a palavra de Deus. Eu tenho que estar conhecendo essa palavra, porque ela é o recurso para me fazer conhecer Deus, né? Então, é isso aí, Felipe. Excelente, excelente. E tem alguns livros que você gostaria de indicar para quem está ouvindo a gente, talvez para quem está começando a se interessar por apologética, ou talvez também para quem já está há um bom caminho nessa jornada? Que livros você poderia indicar para a gente? Bom, na área específica de apologética, eu diria o Schaeffer é um clássico, né? E assim, tentando ajudar a gente nesse processo, uma das coisas que eu tive que fazer para ler Schaeffer na primeira vez que eu fui ler é ter um dicionário do lado, né? E esse processo hoje em dia tá mais fácil ainda. Então, uma coisa de facilitar isso é, por exemplo, vou fazer uma propaganda aqui de graça, mas o Kindle tem vários livros que você consegue descobrir o que a palavra é só tocando nela. Então, uma forma mais fácil de ler um clássico é através dessa disponibilidade, né? Então, eu acho que o Schaeffer tem um linguajar e uma percepção em termos, né, de apologia bem importante e interessante. Então, aqueles livros que eu já mencionei, A Morte da Razão, O Deus que Intervém, um outro chamado Como Viveremos, que eu não cheguei a ler, mas existe disponível na internet, 10 no YouTube, 10 vídeos com tradução para o português,
que é o próprio Schaeffer falando exatamente o que tem no livro, Como Viveremos, né? Então, está disponível de uma forma mais fácil, mais acessível. Quem sabe você vê os vídeos e lê o livro para se enriquecer mais, isso vale muito a pena. Uma leitura mais, também muito apologética, mas um nível talvez um pouco mais fácil, eu diria, os livros do C.S. Lewis. E para mim foi um divisor de águas, o Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. É um livrinho pequeno, os capítulos pequenos. Sim, tem um português mais antigo, pelo menos na edição que eu li, né? A minha filha, a Ruth, é fascinada por esse livro, vive com esse livro para cima e para baixo, né? E para mim foi realmente um divisor de águas. Foi muito importante ler esse livro e muito precioso. E foi escrito para pronunciamentos que o Lewis fez na época da guerra para a BBC de Londres. Então ele fazia esse pronunciamento na rádio BBC na época da guerra, e as famílias na Inglaterra foram super impactadas por esse livro. Assuntos sensacionais, muito pertinentes, e por causa da época de guerra, foi um livro muito que mexeu com os valores muito profundos que eu acho que vale a pena demais, né? Além desse, tem Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Sensacional esse livro, é muito, muito... abre os olhos da gente para muito a realidade espiritual que existe ao nosso redor. E um que eu li mais recentemente, que é o Surpreendido pela Alegria, que é uma biografia dele, aliás, é uma autobiografia dele, contando como que ele chegou a conhecer a fé, né? Que eu achei muito, muito curioso, muito interessante. Então, eu tenho muitos outros aqui que eu poderia sugerir. Um que ainda não é clássico em termos de... Bom, a autora ainda vive e é um livro relativamente recente, tem acho que uns 10 anos. Recente, né? Entre aspas, mas uma seguidora do Schaeffer que foi treinada lá no Labri deles, que é a Nancy Pearcey. Esse livro também, para mim, teve um impacto profundo. É um livro muito, muito legal, muito importante de ser lido. Tem um americano... Bom, ele tem um site de sugestão de livros e outras coisas de teologia e tal. Ele é do Seminário Batista do Sudeste dos Estados Unidos, e ele diz que o livro da Nancy é um livro que todo cristão deveria ler, e eu assino embaixo. Esse tem um português um pouco mais fácil, vai lidar com conceitos altos, mas como ele é um pouco mais recente, o português talvez é um pouco mais acessível, né? Então é um livro que ele é um bitelo enorme, grosso, dá medo de você olhar, e talvez seja isso que seja intimidador também. Muitas vezes os clássicos são mais, né, consistentes, são livros grandes, mas você não consegue parar de ler. Esse livro para mim foi assim, você não consegue parar de ler. Eu li, mesmo ele sendo tão grande, de uma forma mais rápida, porque achei muito interessante e importante os assuntos que tem lá, né? Então, essas são algumas sugestões. O John Stott tem um outro chamado, tá aqui na minha cola, Crer é Também Pensar. Esse livro é sensacional, muito, muito bom, que vale demais a pena a gente ler e perceber essa realidade. Cristianismo Básico, de John Stott também. Livro muito, muito bom. Um bem mais recente, que é bem simplinho de ler, mas também já tem se tornado um clássico, é o Discípulo Radical. Achei fantástico esse livro, me impactou bastante nos anos recentes. Então, são algumas sugestões aqui, Felipe. Legal, legal. Muito obrigado. Fazendo uma ponte com essas indicações que você acabou de fazer, a gente pode notar que
pelo menos 4 ou 5 autores que você mencionou, apenas uma delas é mulher, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa realidade, porque existem tão poucas autoras, tanto na área da apologética, mas quanto na área de teologia em geral. Será que é porque existem poucas autoras, ou porque elas são pouco conhecidas em relação aos autores homens? E também, talvez fazendo um outro gancho com essa pergunta, como as mulheres que estão ouvindo a gente nesse podcast poderiam engajar de uma forma mais profunda, mais convicta com a teologia e até mesmo com a apologética? Nossa, são várias perguntas aqui. Vamos ver se eu consigo lembrar de todas, senão você me ajuda aí. Então, a realidade de mulheres escrevendo teologia, eu não sei se é tão assim generalizado ou se o meu conhecimento é pequeno, né? Mas eu sinto que, por exemplo, na realidade brasileira, a conversa com mulheres e para mulheres é uma coisa muito mais, digamos assim, pragmática do que necessariamente uma abordagem de desafiar as mulheres a pensar. De modo nenhum eu acho que as mulheres não são capazes de pensar, pelo contrário, eu acho que são, mas eu acho que elas têm sido pouco desafiadas, ou quando são desafiadas é sempre nessa perspectiva mais pragmática, mais de vamos pôr em prática, e aí começa a dar, na minha percepção, algumas fórmulas de como viver a vida cristã, que às vezes entrega tão mastigado os conceitos que a mulher se torna mais passiva do que uma leitora ativa, né? Uma leitora que está pensando o que ela está lendo. Então, eu acho que é muito importante as mulheres terem essa percepção e serem... Então, as que estão nos ouvindo, busquem ter uma interação com a sua leitura, que é uma interação mais de pensar o que está sendo lido, né? E essas que são pragmáticas, pense nas suas próprias maneiras de praticar aquilo que tem sido sugerido, porque muitas vezes os livros são traduzidos do inglês, aplicações em realidades muito peculiares do americano, e aí a aplicação fica meio desconexa, meio perdida. Então a gente precisa... Eu não estou fazendo crítica nenhuma aos nossos irmãos queridos americanos que têm produzido esses livros, e acho que é sensacional que a gente tenha acesso, mas é importante que a gente abra os olhos para olhar a própria perspectiva, e isso exige do nosso pensamento, não é só receber e viver como se fosse uma fórmula. Se você vive isso, isso e isso, vai dar naquilo, né? Precisa interagir de uma forma mais proativa no pensamento. Então, comece a gastar tempo em não só ler, mas pensar o que está sendo lido e interagir com a realidade, com o que está sendo lido. E especialmente a partir das escrituras. As escrituras nos ajudam nisso, né? Eu não só ler o que os outros estão dizendo a respeito das escrituras, mas eu mesmo buscar entender o que a escritura está dizendo, e eu já dali aplicar na minha própria vida, não ter que ler o comentarista para poder dizer o que é que isso significa para a minha vida. Eu acho que as escrituras são claras o suficiente no português para a gente ter esse tipo de abordagem, né? Então é isso, Felipe. Eu acho que tem alguma pergunta que eu estou esquecendo. Eu acho que, em geral, era isso mesmo. Era mais uma provocação para despertar mais as mulheres para essa realidade. Agora, caminhando para a nossa última pergunta, uma pergunta que talvez seja surpresa aqui, eu não passei ela antes para você, mas existem esses clássicos que foram escritos, que estão aí até hoje para a gente, para abençoar nossas vidas, foram produzidos por pessoas que se dispuseram a falar, né? Se dispuseram a expor aquilo que estava na mente delas, que estava no coração delas. E hoje tem muita gente que tem tanto na mente, que tem tanto no coração, verdadeiros tesouros mesmo, mas que tem muito receio em expor isso, em produzir algo que venha a abençoar pessoas através disso, seja em livros, seja enfim, na internet ou qualquer coisa assim. O que você deixaria como uma mensagem de encorajamento
para essas pessoas que já têm tanto para ensinar, mas têm tanto medo de ensinar ou de expor aquilo que sabe? Ai, Felipe, olha, isso aí é uma carapuça para mim, vai entrar. Eu não estou me arrogando de saber muito, nem de ter muito, mas assim, eu creio que Deus tem me dado muito e eu me sinto muito responsável sobre aquilo que Deus tem me dado. E assim, eu sou uma dessas pessoas que tem um pouco de medo de produzir coisas, né? Mas eu creio que está chegando um momento que eu mesma preciso, por causa da responsabilidade de ter recebido tanto de Deus, passar isso de uma forma mais concreta, talvez, porque eu tenho ensinado, né? Ensinado através de ser professora, mas não tenho produzido nada mais definitivo. Então, isso é um desafio para mim mesmo. Mas, se você está nos ouvindo e realmente tem recebido de Deus bagagem e possibilidade de conhecê-lo muito, conhecer outras pessoas que têm dado a você uma bagagem, vamos lá, vamos. Eu estou tentando me juntar a você e dizer, vamos lá, vamos tentar deixar para as próximas gerações, né? Alguma coisa que possa ser útil na vida deles, contribuir com o caminhar deles com Deus, com as Escrituras e ajude essa próxima geração a ter aonde se apoiar, né? Porque eu entendo isso, nós nos apoiamos nas gerações anteriores, né? Nós estamos nos ombros de servos de Deus e do mesmo jeito a gente tem que se colocar embaixo para que as próximas gerações tenham onde se apoiar, né? Vejam que é possível viver a vida cristã, que Deus tem desafiado a gente a isso. Então, esse é um grande desafio para começar em mim, Felipe. Mas também é um desafio que eu creio pode estar nas mãos e no colo de várias outras mulheres e homens cristãos, especialmente brasileiros, começar a produzir coisas que sejam realmente úteis nas mãos de Deus, tesouros, como você está dizendo, né? Então, que Deus nos ajude, que tenha misericórdia de nós. Amém, espero que isso não seja, não soe arrogante, porque não é de modo nenhum me achando, mas eu estou olhando para o que Deus tem me dado, né? Para o que Deus tem feito. Não é uma arrogância. Eu vejo que Deus tem me abençoado de tantas formas em conhecer tantas coisas, então talvez aprender a condensar isso de formas que possa ajudar outros pode ser um grande encorajamento para mim e para outros também. Com certeza, com certeza. E foi uma excelente conversa que a gente teve aqui. Eu queria só pedir para a senhora deixar algum meio de contato, talvez para quem está ouvindo a gente queira talvez desenvolver um pouco mais alguns desses temas pessoalmente com você. Tem algum, talvez Instagram, alguma coisa assim, onde as pessoas podem te achar? Eu tenho o meu Instagram, Johanna Oliveira _ tudo junto. Eu não tenho postado quase nada lá, mas acho que essa conversa está me instigando a tentar começar alguma coisa nesse sentido. Vamos lá. Vamos ver que o que bom. vai ser. Que bom. E também, só comentando aqui, para quem está me ouvindo, talvez pela primeira vez, você pode me encontrar lá no YouTube, Felipe Carnelos dos Anjos, e a mesma coisa no Instagram. E muito obrigado mais uma vez, Johanna, pela sua colaboração no nosso primeiro episódio especial aqui do Eles Ainda Falam. E espero que tenha abençoado muito quem está ouvindo também, que Deus tenha ensinado para cada um. E é isso, agradeço por vocês terem ouvido a gente até aqui, que Deus abençoe você e até a próxima semana, se assim o Senhor nos permitir. Um grande abraço e até lá.